Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Plano Plurianual e Orçamento Público. Eu sou o professor Paulo Souza e estarei hoje falando sobre a nossa terceira e última unidade, com o tema Controle, Informação e Avaliação. Bom, vale ressaltar que nesta unidade nós vamos analisar como o orçamento público ele é monitorado, controlado e avaliado após a sua execução. É muito importante que nós possamos identificar esses instrumentos de controle, monitoramento e avaliação, porque todo aquele orçamento público que foi planejado, executado, ele precisa ser monitorado justamente para fomentar maior eficiência na aplicação de recursos públicos. Bom, vamos discutir nessa aula mecanismos de controle interno e externo, a importância da transparência e da accountability, né, como sistema de prestação de contas, bem como o papel de sistemas de informação e da avaliação orçamentária. O objetivo desta aula é compreender como a informação e o controle podem contribuir para fortalecer a governança e assegurar melhores resultados para a sociedade. Então, nosso objetivo é justamente fomentar controle social e participação cidadã. Por que controlar o orçamento público? A execução do orçamento público só vai alcançar legitimidade quando submetida a mecanismos de controle, que sejam capazes de verificar a correta utilização dos recursos públicos, ou seja, instrumentos de controle, eles visam alinhar o interesse do agente público na boa aplicação de recursos públicos, fazendo com que a sociedade ela seja efetivamente beneficiada por todos os recursos que estão sendo destinados. Bom, o controle ele acompanha todas as fases do ciclo orçamentário, desde o planejamento até sua execução, e permite também identificar desvios, corrigir problemas e aperfeiçoar a própria gestão pública. Mais do que uma atividade de fiscalização, o controle ele constitui um instrumento muito importante, um instrumento essencial para garantir eficiência, legalidade e qualidade do gasto público. Então, grande parte do objetivo do controle no setor público é fazer com que esse gasto público ele seja efetivamente aplicado às suas finalidades, e que não hajam intercorrências em todo o processo, desde a arrecadação de receitas até a destinação de despesas. Controle interno versus controle externo. Bom, o que seria o controle interno na administração pública? O controle interno ele é exercido dentro da própria estrutura governamental e tem como finalidade monitorar a execução de ações públicas, prevenir irregularidades e fornecer informações para a tomada de decisão. Ou seja, cada órgão que executa, cada ente do executivo, ele precisa ter dentro da sua estrutura de governança um controle interno que visa monitorar todo o processo de execução das ações públicas, garantindo qualidade do serviço, qualidade dos bens que são oferecidos para a sociedade. Já o controle externo, ele é exercido pelo Poder Legislativo, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, o Poder Legislativo, ele participa do processo de planejamento e planejamento, principalmente da lei orçamentária anual, ele tem que aprovar, ele tem a possibilidade de constituir emendas parlamentares dentro desses orçamentos. Para além disso, ele precisa controlar como agente externo ao executivo, certo? E ele utiliza como auxílio principalmente os próprios tribunais de conta, que fazem parte, né, que também são organizações públicas e que são organizações de controle externo. A sua função é fiscalizar a legalidade dos atos, a legitimidade dos atos e a economicidade na gestão pública. Ou seja, significa que os recursos que estão sendo aplicados, eles precisam levar em consideração todos esses princípios para que o gasto ele possa ser aplicado de forma correta, que ele possa ser bem destinado para os agentes públicos. E aqui eu apresento para vocês um quadro comparativo entre controle interno e controle externo. O objetivo principal do controle interno: monitorar a execução e prevenir irregularidades, enquanto o objetivo principal do controle externo consiste em fiscalizar legalidade, legitimidade e economicidade. Em relação ao âmbito organizacional, o controle interno ele é exercido dentro da própria estrutura organizacional, enquanto o controle externo ele vai ser exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Em relação ao foco estratégico, o controle interno ele promove melhorias administrativas e apoio à própria tomada de decisão do gestor público, enquanto o controle externo ele tem como principal foco avaliar o desempenho, eficiência e efetividade das ações daquele agente público que está promovendo e tomando todas as decisões em relação a esse orçamento. Transparência fiscal e acesso à informação. Bom, a transparência
ela representa um dos pilares mais importantes da administração pública contemporânea. Ela permite que cidadãos, que é a sociedade, órgãos de controle, tanto interno, mas principalmente externo, né, como tribunais de contas, e demais instituições, elas consigam acompanhar a utilização dos recursos públicos e a sua avaliação da atuação governamental. Instrumentos como relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal e a própria lei de acesso à informação acabaram por ampliar de forma significativa a disponibilidade de dados públicos, fortalecendo o controle social e a participação democrática da sociedade nos atos públicos. E isso é muito importante. Ou seja, de modo geral, a transparência, ela existe para fomentar a participação da sociedade e contribuir para o controle social. E aqui eu trago para vocês atualmente como ferramenta de transparência o próprio portal da transparência do governo federal. Pelo portal de transparência você consegue observar, analisar a execução orçamentária da União e também eu trago aqui para vocês, né, como outra ferramenta, os próprios índices de transparência que podem ser analisados por estado. Então nós temos aqui índices de transparência, tendo o estado do Pará com um índice bem significativo, né, em relação a um dos períodos anteriores de análise. Então, nós temos instrumentos de transparência e os próprios estados eles podem ser ranqueados dentro desse índice de transparência, ou seja, quem mais fomenta, quem mais divulga informação de âmbito público para a sociedade. Bom, o que seria accountability? Accountability, ela se refere a uma obrigação que o gestor público tem que ter para prestar contas, bem como assumir responsabilidades pelos seus atos e resultados obtidos. De modo geral, accountability significa que o agente público ele vai ter que prestar contas de todos os seus atos. E a prestação de contas ela fomenta a transparência, mas para além de prestar contas, o agente que não agir em conformidade com os anseios da sociedade, ele pode ser responsabilizado. E essa responsabilidade pode assumir diversas formas, inclusive punições. Então, a ideia da accountability é promover confiança pública dos agentes da sociedade. No contexto orçamentário, a accountability ela fortalece a confiança da sociedade nas instituições públicas e contribui para a integridade da administração pública. Sistemas de informação com base na gestão pública. Bom, a gestão pública contemporânea, atual, depende cada vez mais de produção e utilização de informações qualificadas. Sistemas de informação permitem registrar, processar, divulgar dados relativos à execução orçamentária e financeira, fornecendo assim suporte à tomada de decisão e controle da gestão. Então, ter sistema de informação no âmbito público é necessário, porque esses sistemas eles conseguem contribuir de forma significativa para a organização da informação, para a inserção de informações e estruturação de demonstrações. No âmbito federal, destacam-se com sistemas como o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, bem como o CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário. Esses sistemas eles vão integrar informações contábeis, financeiras e orçamentárias. E essas três informações de forma integrada, elas conseguem gerar informações mais robustas para tomadas de decisão mais fortes para todos os agentes públicos e sociedade. Integração entre orçamento, contabilidade e tecnologia. Bom, a eficiência da gestão pública depende da integração entre o planejamento, o orçamento, a contabilidade, que fomenta a transparência, e a tecnologia da informação. Os sistemas que são informatizados, tais como o próprio CIOF, CIAP, que a gente acabou de falar, eles são muito importantes por permitir consolidar grandes volumes de dados, gerar relatórios gerenciais e produzir informações consideradas úteis para os gestores e órgãos de controle. Então, o gestor público ele precisa ter uma noção, por exemplo, do patrimônio da instituição onde ele trabalha, da instituição onde ele está administrando, bem como o órgão de controle ele precisa de informações efetivas para que a sua tomada de decisão e o seu próprio monitoramento seja mais efetivo. Então, a integração entre orçamento, contabilidade e tecnologia é muito enriquecido por esses sistemas. Nesse contexto, a informação contábil ela deixa de ser apenas uma função registradora e assume um papel estratégico na administração pública, porque a contabilidade ela consegue fomentar a transparência pública. Quanto mais informações são inseridas no contexto contábil sobre receitas, despesas, patrimônio, ativos, passivos, melhor noção o agente público ele vai ter sobre o seu patrimônio. Monitoramento e indicadores de desempenho. Bom,
Monitorar significa acompanhar de forma contínua a execução das receitas, despesas e de programas governamentais. Os programas governamentais eles vão ser executados com base em toda a arrecadação e em toda a destinação de despesas. Esse acompanhamento ele permite identificar desvios em relação ao planejamento e adotar medidas corretivas. Para isso, se utilizam indicadores de desempenho capazes de medir eficiência, eficácia e cumprimento de metas, fornecendo evidências para a melhoria da gestão pública e para o fortalecimento da governança fiscal. Então, como mostrei para vocês anteriormente, o próprio governo federal ele tem um indicador de transparência que fomenta, né, para o conhecimento de como aquele órgão ele está se comprometendo com a publicização das informações. Para além disso, eu tenho indicadores de eficiência do gasto, por exemplo, que identificam, por exemplo, se aqueles recursos que foram empenhados, eles têm uma tendência de serem executados totalmente naquele exercício. Outro, eu tenho indicadores de equilíbrio em relação à receita e despesa. É muito importante porque as receitas arrecadadas elas precisam ser destinadas para a sociedade. Se o agente público ele não consegue destinar a totalidade dessas receitas, eu tenho um problema de aplicação de recursos. Então, esses indicadores eles são muito importantes para fomentar o monitoramento. Avaliação de políticas públicas e retroalimentação. A avaliação das políticas públicas busca verificar se os recursos públicos estão produzindo resultados esperados pela sociedade. Mais do que analisar gasto, ela procura compreender os impactos de políticas públicas e subsidiar decisões futuras. As informações produzidas pelo monitoramento e pela avaliação retornam para o planejamento como até um processo de retroalimentação, permitindo corrigir estratégias, redefinir prioridades e aperfeiçoar a alocação de recursos públicos. Este processo de retroalimentação, por meio do monitoramento e avaliação, transforma o orçamento em instrumento de gestão orientado a resultados. E é muito importante se ter um processo de retroalimentação, porque cada vez mais o planejamento ele vai ser enriquecido com informações contemporâneas sobre a aplicação de recursos. Bom, concluindo a nossa unidade, a unidade 3 demonstra que o orçamento público não se encerra na execução de receitas e despesas, ele precisa ser controlado, ele precisa ser monitorado e avaliado de forma contínua para uma retroalimentação e melhoria do sistema. O controle, a transparência, a accountability, sistema de informação e a avaliação constituem mecanismos indispensáveis para assegurar a qualidade da gestão pública. Por meio desses sistemas de controle, transparência e etc., o Estado monitora resultados, aperfeiçoa a governança, né, pública, transforma informações em decisões melhores para a sociedade. De modo geral, espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, que também espero que eu possa ter contribuído de forma efetiva para o processo de formação de vocês, e eu desejo sucesso nas avaliações finais. Até logo, sucesso e tudo de bom aí na continuidade da disciplina. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.